Boa noite, gente linda. De novo, aqui estamos para trazer mais um ensinamento do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para o evangelista Lucas. Ele vem trazer para nós do capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. O título é A Parábola do Rico Insensato. É uma parábola muito conhecida de muita gente. Tem frases aqui inesquecíveis, muita gente conhece, tá? E disse-lhe um da multidão, ou seja, Jesus estava cercado da multidão, e um foi então dizer a ele: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Envolvendo Jesus nessa questão de herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Eu sou um repartidor dos seus bens? Quem me pôs? Quem acha que eu sou aquele que vai fazer uma partilha de uma herança? Jesus devolve, como sempre, inteligentemente, ele devolve a responsabilidade da pergunta para o interlocutor. Então, ele devolve para ele: quem que disse que eu vou pegar essa responsabilidade? E se a gente analisar, Jesus está certo, porque quem se mete nessa questão de partilha de herança entre os herdeiros está perdido, porque o negócio é briga mesmo. Um acha que está sendo lesado, o outro acha que o outro está roubando, é uma coisa de doido. E disse-lhes, aí Jesus vai dizer para a multidão: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque aquele homem pensou que Jesus, né, sendo aquela autoridade, o Messias, um profeta, né, aquele que veio falar de coisas além daquela época, ele pensou: opa, ele vai, eu estou aqui seguindo, estou aqui nessa multidão com ele vai interferir para que o meu irmão divida melhor essa herança comigo. Então Jesus está dizendo: guardai-vos e acautelai-vos da avareza. O que é avareza? Você quer mais e mais e mais e está sempre querendo o maior bocado para você. Isso é quem tem avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A sua vida, ela não consiste na abundância, não. Não é na riqueza, na quantidade de ouro, de joias, de terras, de bens que você tem. A sua vida não se baseia nisso, não. Muito cuidado com essa avareza. E propôs-lhes uma parábola. Aí Jesus agora vai contar uma história baseado na questão da avareza. Baseado na questão de aquela pessoa que quanto mais tem, mais ela quer. Mesmo que ela vá corromper, que ela vai roubar a parte do outro, que a divisão não seja muito justa. E tem casos que é muito difícil essa justiça, né, gente? Porque na hora de chamar de... Eu costumo usar aquela brincadeira antiga, que quando se conhece é meu bem. Aí depois, na hora da separação, é meus bens. Presta atenção nessa frase, eu acho ela ótima. Aí ele começa a contar a história. A herdade de um homem, a posse, a terra, a fazenda, o terreno, o prédio, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então aquele terreno, aquele campo daquele rico tinha produzido muitos grãos, com muita abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aquele homem
falando com ele mesmo, olhando a maravilha da plantação que tinha produzido muitos grãos. Aí ele pergunta para ele mesmo: o que eu vou fazer com tantos grãos? O que eu vou fazer com tanta semente? O que eu vou fazer com tantos bens? Entendeu? E aqui Jesus está dando o exemplo da terra, porque se a gente possui muitos grãos, muitas sementes, na verdade quem produziu foi a mãe terra. Cuidado com isso também. E como ela é generosa, né, gente? De plantar uma semente, nasce uma árvore que vai dar um monte de semente. A produção é cada vez maior. É por isso que é inconcebível a fome no mundo. Não tem como a gente entender a fome. Como que tem tantos irmãos, né? Quantos por cento aí da humanidade tem fome? Na minha conta, 80, 90% tem fome, miséria, não tem o que comer. E sendo que a terra é dadivosa. Ela dá em abundância. É o que esse homem aqui está nesse momento conversando com ele mesmo e dizendo para ele: o que eu farei com isso tudo que produziu? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho mais onde guardar. Não tenho. Mas vamos deixar os frutos de lado? A semente de lado? Não tenho onde guardar tanto sapato, não tenho onde guardar tanta roupa, não tenho onde guardar tanto mantimento, tanto alimento, né? Não tenho onde guardar tanto agasalho, tanto cobertor, edredons e travesseiros. Não tenho, porque eu tô com muita coisa, tudo muito acumulado. Minha casa tá pequena, não tá cabendo de tanta coisa que eu tenho. Quinquilharia, então, né, gente? É demais. E aí ele disse para ele mesmo: farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aqui Jesus já saiu da semente, do grão. Ele colocou novidades. E a gente vive num meio mercantilista que tem sempre uma novidade no mercado para a gente comprar. Vocês já viram isso? A televisão está ultrapassada, a fita cassete já está ultrapassada há muito tempo, aí veio o CD também está ultrapassado, aí veio o pendrive, já está ficando ultrapassado. Então, cada dia tem uma geladeira nova. Me dá só um minutinho que eu vou ligar aqui o ventilador, gente, que aqui tá me subindo um calor. Desculpa aí, tá, gente? Então, quando Jesus fala aqui, ele já não fala só de semente, ele fala aqui de novidades. E a gente está sempre tendo uma novidade. É um bibelô diferente, é a moda que muda, a moda que muda. A cada período, vocês podem notar que hoje está usando calça comprida de perna apertada, amanhã já é larga e volta para apertada, aí depois é pescador, aí depois é aquela outra moda de um outro jeito e por aí vai só mudando. Hoje é aquela cor, hoje usa muito estampado, já não usa mais, já é roupa de cor mais lisa e por aí afora são as novidades que vão surgindo, né? Alguém que tem o cabelo liso, que é o cabelo ondulado, outro tem o cabelo ondulado que é liso e por aí afora as novidades vão chegando. É todo dia, se não for todo minuto. Tem sempre uma coisa nova chegando. E aí, esse homem então tem essa ideia. Meus celeiros estão pequenos. Alguém aí sabe o que é um celeiro? Um celeiro, também chamado de silo, é uma construção muito bem protegida,
onde se joga as sementes ali dentro e elas são conservadas naquele ambiente, conservadas para não dar caruncho, para não mofar. Eu não sei explicar qual o sistema de um celeiro. Então ali vai ajuntando os grãos. Tem até um sistema de uma janelinha onde se tira na hora que precisa para tirar o de baixo e vai renovando as sementes, jogando cá em cima e tirando as de baixo. Exatamente. Tem proteção para não ir, por exemplo, roedores, né? Não entrar roedores, pássaros para comer essa semente. Então eu não sei explicar o sistema, a engenharia de um celeiro. Então, eu faço um celeiro maior, porque eu vou ter lugar para guardar as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, olha esse homem falando com ele mesmo, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha quantos celeiros, olha quantas terras, né? Olha quantas riquezas, quantas fazendas, quantas ovelhas, quantos bois, quantas sacas de alimento. Descansa, alma, você agora pode aposentar. Então eu fico imaginando esse homem sentado naquele varandão de fazenda, uma bela de uma cadeira de balanço, né? Com um belo de um charuto à boca, ou um cachimbo grandão, dizendo, agora eu posso descansar, construir novos celeiros que estão superlotados de semente. Guardando. A maioria de nós faz isso. Aí você vai falar, Regina, eu nunca construí um celeiro, mas você aumentou seu guarda-roupa, você botou um duplex para guardar as coisas lá para cima. Tem um povo aí, o povo americano, que tem um sótão que vai amontoando móveis, aquele dá até teia de aranha, aparece muito nesses filmes de terror, né? Os retratos, os quadros, não quer aquela cadeira, vai juntando tudo lá. Naquele lugar poeirento, escuro e sujo. A poeira vai tomando conta. Então, nós construímos. Nós fazemos mais armários na cozinha, porque as vasilhas estão aumentando. Tem muitas formas de aumentar celeiro. Já falamos da moda. Mas a propaganda, ela vai nos levando. Essa panela aqui já não serve mais, aí eu quero comprar aquela outra. E só vou aumentando as novidades, aumentando os bens. Sempre querendo um lugar maior para guardar os bens. Entendeu? Por que ele chama a parábola do rico insensato? E aí, esse homem se deleita, olhando aqueles celeiros cheios, abarrotados de grãos. Mas Deus lhe disse, nessa mesma hora que ele lançou essa frase, dizendo, minha alma, folga, bebe, come, descansa, pode aposentar. Você agora está com muitos celeiros lotados, você agora pode ficar sossegado. E aí, Deus vai dizer para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, naquela mesma noite que os celeiros dele ficou pronto naquele dia e que ele depositou, organizou o lugar, muitos celeiros enormes para guardar os grãos, naquela mesma noite ele iria desencarnar, ele iria morrer. Louco, esta noite te pedirão a tua alma.
E o que tens preparado, para quem será? Para quem? Para quem que vai ficar isso tudo? Você não vai fazer uso disso mais. Esse monte de celeiro, esse monte de armários, esse monte de cômodos, varandas, sala de não sei o quê, sala de não sei o quê, vai ficar para quem? Essa noite vão, te levar. Você é um louco. Jesus coloca Deus chamando essa pessoa de louco. Por quê? Ele fez tudo errado. Já que as sementes não dava conta o celeiro dele para guardar, olha só, ele não estava usufruindo, ele estava guardando. Essa que é a profundidade da parábola. Se ele já não cabia naquele celeiro, ele teria que construir outros, mais uma casa, mais um galpão, mais uma prateleira, mais um armário. O que ele tinha que ter feito? Eu não vou falar. Você sabe. O que é? A gente vem debatendo, a gente vem batendo nessa tecla desde que iniciamos essas gravações. Se você tem muito, você faz o quê? Lembra do exemplo da mão aberta? A mão fechada não recolhe nada porque não entra nada nela. A mão aberta é aquela mão que sai, que escorre os bens, as novidades, mas ela está aberta, cai outras. Lembra? Lembra desse dia que a gente fez esse estudo muito interessante sobre o doar, o dar, o repartir, dividir. Para quem será? Quem vai ficar com isso tudo? Assim, ele encerra dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Espiritualmente, esse próprio homem estava falando em alma, mas ele não se viu como espírito, como uma energia que um dia não vai ficar aqui. E esse dia e essa hora pode ser agora. Ô, gente, eu espero que ninguém desencarne, não, tá? Deixa eu acabar o estudo, depois vocês ficam à vontade para desencarnar. Desencarnar deveria ser a coisa mais natural na vida de todo mundo, sabe por quê? É a única coisa certa que a gente tem na vida, é a hora de desencarnar, é a única. Você não tem nada certo, você pode estar atravessando uma rua, acontecer um acidente, você pode passar ali em frente a algum lugar e ganhar um prêmio valoroso, pode. Você pode, de repente, o seu chefe aumentar seu salário e você melhorar de vida, não é só coisa ruim não, mas também você pode, de repente, adquirir um câncer, uma AIDS, descobrir que você está diabético, hoje em dia você vai ter que fazer uma dieta incrível, porque eu acho diabetes uma coisa assim, calada, e que vai tirando a nossa liberdade. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai perder membros, ficar cego, ou então, partir. Eu já vi vários acontecer perto de mim. O diabetes é silencioso, ele não te faz nada, mas você com o tempo vai piorando de uma tal forma que quando você acorda para o diabetes, você já está... Quem tem sabe disso, quem tem um familiar com diabetes sabe disso. Então, essa questão de ficar orgulhoso com bens materiais é o rico insensato, aquele orgulho de ter. Eu tenho, eu sou dono, eu tenho muitos imóveis. Gente, eu tenho um parente que, aliás,
indireto, é parente do meu marido. Ele entrou numa avareza, numa ganância tão grande. Ele mora numa cidade pequena. No entorno daquela cidade, ele comprou praticamente todas as fazendas e todos os sítios, aquilo tudo é dele. Conversando com a gente, ele fala, tem alguns que eu nem conheço, que eu nem vou lá. Eu coloco um caseiro lá tomando conta, uns eu mandei plantar, outros eu mandei cuidar de bois, mas nem lá eu vou. Mas por que então que você quer isso tudo de terrenos, de sítios e fazendas? Só para ter. É o ter. São criaturas, agora não estou falando dele não, tá, gente? Se bem que também ele nem vai assistir essas gravações nunca. Existem duas palavrinhas que parecem que são iguais, mas não são. É o ter e o ser. Eu tenho. São posses, são as novidades, são os bens que Jesus está falando. E a outra palavrinha é eu sou. É ser. Ter e ser. É muito mais importante ser. Como que você vai ficar perante Deus na hora que você consultar a sua consciência, que é onde moram as leis de Deus, e dizer, por que eu não reparti? Por que eu adquiri tantos celeiros preocupado com as minhas sementes se eu não tinha onde guardar? E aí a gente pode estender, como a gente já colocou, para roupas, calçados, agasalhos, joias, que hoje nem se pode mais usar joia, né, gente? Tem que deixar tudo guardado dentro de um cofre. Ou então, guardar lá naquela caixa lá do banco, da Caixa Econômica, eu acho que é Caixa Econômica. Aluga lá uma gavetinha e guarda as joias lá. E aí eu te pergunto, para quê? Você não pode usar. Todo mundo sabe. Dá um Google aí que você vai encontrar. Todo mundo sabe que nos porões, no subterrâneo do Vaticano, existem inúmeras, centenas de barras de ouro. Mas não é barrinha não, tá, gente? É barra de mais de metro. Guardadas. E eu te pergunto, para quê? Por que guardar? Daria para acabar com a fome no mundo. São barras de ouro puro guardadas, empilhadas. De vez em quando tem que ir um especialista lá para limpar aquilo tudo. Porque é no subterrâneo. Tem que cuidar da ventilação, tem que cuidar da temperatura do local e a segurança e o medo de ser roubado. Porque quanto mais eu tenho, mais eu acordo a cobiça do outro. Ainda mais hoje em dia, em tempo de corrupção e roubalheira. Hoje em dia não, isso já tem muito tempo. Então, se a gente quiser comentar essa parábola de Jesus, a gente vai longe, a gente fica aqui a noite inteira comentando. A insensatez que Jesus está falando desse homem, o rico insensato, ele não tem a sensatez de pensar, aquele meu vizinho do lado está passando fome. Eu vou tirar uma saca dessa semente que produziu demais as minhas terras, são benditas essas terras, e vou dar para ele se sustentar e sustentar a família dele. Por que ele é insensato? Porque ele quer guardar bens. E a gente vê muito isso. Eu vou contar um caso para vocês e a gente vai encerrar. Existiu, ela já desencarnou. Deixa eu pensar, o que ela é do meu marido? Ela não é nada do meu marido. Ela é
tia por parte de pai de uma sobrinha do meu marido, sendo que o meu marido é tio dela porque é irmão da mãe dela. Não tem nada a ver com o pai dela. A irmã desse pai, dessa sobrinha, morava na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Um apartamentão na época. Era assim, prédio na época, hoje não, hoje está um caco lá. Era considerado luxo. E ela tinha tantas joias, gente, ela tinha pedras de esmeralda, esmeralda mesmo, da gema. Anéis de brilhante, colares de pérola, pérola perfeita, aquela pérola preciosa, perfeita. Tinha ouro em quantidade. Quando começou as violências no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não era violento não, viu, gente? Aquilo ali é cidade maravilhosa. Ali merecia ainda ser a capital do Brasil, porque aquilo ali é maravilhoso. O que coloca aquilo ali horrível é a violência, começando pelos próprios governantes, porque o exemplo ele vem de cima para baixo, né? E a gente sabe que a violência da ditadura da década de 60 acirrou essa questão de armas, de matança, de tortura. De lá para cá não se tem sossego mais. Aliado a certos movimentos malucos entre os jovens nessa década de 60, que a gente já comentou aqui em um dos estudos. Então, quando começou aquela violência horrorosa no Rio de Janeiro, ela morrendo de medo de ser roubada, e as portas e os prédios não tinham a segurança que tem hoje, né, gente? Hoje tudo muito digital, fica muito difícil entrar num prédio, mas naquela época não. Era a chave, nem tetra-chave tinha, era aquela correntinha que passava na porta e só, né? Não tinha tecnologia de portaria nem nada, e ela morria de medo, porque ela vivia só com o marido, e ela tinha uma empregada, ela não confiava também na empregada. De jeito nenhum, ela não confiava em ninguém. Onde eu quero chegar? Ela mandou fazer em pessoas que cuidam de couro, tipo sapateiro, ela mandou fazer uma bolsa, tipo essas pochetes, para colocar aqui na cintura, uma bolsa com um fecho e com um cadeado muito bem colocado, mas era enorme, era grande assim a largura dela. Ela pegava toda a parte do abdômen e com um fecho também com um cadeado na parte de trás. Antes de colocar a roupa, ela ainda com o corpo nu, ela colocava aquela bolsa, passava os cadeados atrás e na frente, abria aquele fecho também que tinha um cadeado muito bem fechado, com correntes, e ali dentro ela guardava todas essas joias preciosas, todas. Os colares, anéis, pulseira, bracelete, tiara, ela enfiava tudo ali dentro, acomodava, mas aquilo era um peso, porque você sabe que o ouro pesa muito. Qualquer pedacinho de ouro pesa muito. Ela enfiava aquilo tudo ali dentro, não saía com nenhum dos seus cordões e nenhuma das suas joias penduradas, tudo ali dentro. Onde ela fosse, ela ia fazer compra no mercado, ela colocava a bolsa, ela ia num cinema, ela colocava essa bolsa. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou aleijada, porque o pescoço dela, aquilo foi pesando, e ela foi encarquilhando para poder sustentar aquele peso no abdômen. Ela teve problema enorme na coluna toda. A lombar dela, assim, quase que, vamos dizer que partiu de tanto peso que ela passou a carregar. Quando ela viajava, que os parentes moravam na cidade aqui perto da minha cidade, que
que ela ia visitar os parentes, ela levava essa bolsa também. Porque ela não confiava nem no bagageiro do coletivo, do ônibus. Ela não confiava, então ela carregava aquilo ali na cintura. Fica aí a parábola do rico insensato. Insensatez. Ela construiu o quê? Um celeiro. Aquela bolsa era um celeiro. Entendeu? Vamos à nossa frase? Nós mudamos hoje, viu? Essas frases, como eu já avisei para vocês, elas vão ficar até final de junho desse ano. É um ano para cada frase. Ou duas, que queira dizer a mesma coisa que nós vamos trabalhar. A próxima já está informada aqui na minha cabeça qual que será. Nós vamos trabalhar um ano. Quem sabe um ano de frases de Jesus a gente consegue assimilar e praticar. Quem sabe? A próxima a gente vai ficar também um ano com ela. Porque se 2024 anos nós não aprendemos com Jesus, quem sabe nós vamos precisar de 2020, mais 2024 anos para a gente aprender 200 frases. Né? Então vamos lá. Mas se vós soubesse o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Jesus está chamando a atenção para a frase que ele colocou para nós há 2024 anos. Se você soubesse o que significa misericórdia, eu quero misericórdia para com os irmãos de humanidade, sejam encarnados ou sejam desencarnados, sejam crianças, sejam jovem, seja adolescente, seja velho, não importa. Seja homem, seja mulher, seja de que raça for, misericórdia. Misericórdia para aqueles que ainda não entenderam o que é arrepender de fazer o mal. Misericórdia para com a vítima dessa criatura que não se arrependeu ainda. Misericórdia que Jesus está pedindo para não sacrificar inocentes. Tem criaturas inocentes. E se a gente for olhar a história do planeta Terra, somos todos inocentes. A pior das criaturas é inocentes. Porque essa mentira de dizer que aqui tem livre-arbítrio, tem não. Aqui tem determinismo. Por isso é que eu afirmo e reafirmo que aqui somos todos inocentes. Porque todos somos vítimas de leis que nos levam a praticar coisas horrorosas em nossa vida. São leis injustas, cruéis, leis horripilantes. Leis de sacrifício. Tanta dor, tanta doença, tanta miséria, tanta maldade, tanta ruindade, tanta soberba, tanto poder. Gente, assiste as lives de Jean Valjean e vários outros canais. Está vindo à tona toda a história da humanidade. O grande problema dos dirigentes desse planeta se chama poder. Krishna brigando com Shiva. Jeová brigando com os anjos. Anjo brigando um com o outro. Lembra da frase que eu citei outro dia, que eu ouvi, que eu li numa live, naqueles comentários que vem depois embaixo? O que uma moça disse? Nunca vi um anjo carregando flores, só armas. Arco e flecha, tacape, espada, lança. Você não vê um anjo com a flor na mão. Não. A não ser as imagens inventadas pela Igreja Católica. É só guerra. Guerra de poder. Vai estudar. Vai ver
Que podridão que é isso. A humanidade, ó, que se dane. Eu quero poder. Eu sou o rei. Os irmãos Enki e Enlil brigando um com o outro pelo poder. O pai deles brigando também pelo poder. Uma loucura. O pai deles casando com a própria neta para poder preservar o DNA, a linhagem da família. Uma coisa podre, gente. Uma coisa podre que acontece lá. Podre. E a gente aqui servindo de quê? Circo. Picadeiro. Circo. Para que essa turma continue no poder. Para você ter um poder, você tem que ter pessoas para você mandar. Somos nós, que ficamos pianinho, abaixados, humilhados, com essa síndrome, dessa vira-latice de achar que somos os pecadores por causa de Adão, de Eva, de fulano, de ciclano, de Beltrano e de Javé, que manda matar, que manda queimar e que manda dizimar. E a gente foi aprendendo que nós não valemos nada. Nós é que somos os anjos. Ai deles, se não fôssemos nós. Nós é que sustentamos tudo. Nós é que carregamos. Gente, hoje eu tô brava. Tô indignada. Muito indignada. Eu desejo que Jesus nos abençoe, que a gente possa rever a questão da misericórdia com os nossos irmãos de humanidade, que se nós não fizermos alguma coisa, o povo de lá não faz, não. Para com essa coisa de ficar implorando ajuda. Não tem. Não tem. O planeta Terra é um navio à deriva por conta de si mesmo. Nem governantes. Eles não conseguem. Porque a briga, a guerra é para todo lado. Todo mundo quer poder, todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. E a gente só vai embarcando. E assim como a gente aqui vota neles, é a gente mesmo que coloca eles lá dentro para serem contra benefícios que são nossos, porque somos nós que sustentamos. A gente faz a mesma coisa com os governantes do outro lado. Nós sustentamos, mas estamos sempre errados. Lembra do minha culpa, minha culpa, minha culpa? Eu não posso bater no peito, porque senão o microfone aqui faz uma barulhada danada. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Eu fui criada com isso. Eu sou culpada de tudo. Eu tenho uma amiga que diz que se a Terceira Guerra Mundial explodir de uma hora para outra, ela vai se sentir culpada. Não é política, não é doutorado, não é nada. É uma mãe de família. Eu vou me sentir culpada porque eu não fiz nada. É sempre assim, a culpa. Meu filho está doente, eu sou culpada. Meu filho adquiriu AIDS, eu sou culpada. Minha filha engravidou, eu sou culpada. O meu neto nasceu doente, dá um trabalho doido, eu sou culpada. Tudo a gente é culpada, tudo. Tá, eu ia comentar outras coisas, mas a hora já está se estendendo, a gente já está com quase 40 minutos. Tem gente que até já deve ter desligado, né? Vamos ao nosso presente. Vai compensar a minha braveza de hoje. Olha, fala sério. Adoro pérolas. Eu fiz tipo aqui um triângulo, né? Todo em pérola, tudo muito bem ajustadinhas. Ah lá. Tá vendo? Fiz 4 tons de azul, do clarinho até o escurão. Ah lá. E também a tampinha aqui, que é muito simpática. É aquela garrafa de suco de uva, que é meio quadrada, com as bordas aqui redondas. Eu achei que ficou um encanto.
Eu duvido que você não vai me ligar correndo para pegar isso aqui para você. Tá aí, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ajude a cada vez buscar mais conhecimento. Busque o conhecimento. Não tem outra coisa a fazer. Buscar conhecimento. E um beijo no seu coração.